Olá, tudo bem com você? Entendeu bem como é que funciona a estrutura repita? Entendeu bem como funciona a estrutura enquanto e aí a estrutura para? Perfeito, então você já sabe agora fazer código com repetições. Você já pode programar qualquer tipo de equipamento fazendo com que ele execute tarefas repetidas vezes, quantas vezes você determinar. Você já sabe fazer isso. Agora, para concluir esse assunto e nós concluirmos bem, é importante a gente estudar dois comandos que nós utilizamos, tanto em linguagem algorítmica quanto no Java, que são os comandos break e continue. Tem situações que tu está rodando código, tu precisa parar rodar aquele código. Você dá um break naquilo ali. Ou tem situações que você está fazendo o teste, você encontrou o teste que você queria e você já quer ir para o próximo laço, quer dar um contínuo já para o próximo laço, quer economizar tempo de processamento. Então são esses dois comandos que nós vamos estudar nessa videoaula de agora, que são os comandos break e continue. Vamos dar uma olhadinha. Break e continue, as linguagens de programação dispõem de dois comandos especiais para ser utilizados nas estruturas de repetição. Break e continue. Break e continue. O break sai do loop de repetição, enquanto que o continue retorna para o início do laço. Então vamos ver um exemplo. Se alguém chamou nessa situação, ele dá um break, ele sai do while, ele sai do laço. Se ele encontrou uma página de propaganda verdadeira, ele continua, ele não vai mais ler nada, ele vai para o início do laço para checar a condição, para ver se a condição foi terminada ou não. Aqui nós temos um outro exemplo, usando repita. Digite 0 para sair, ele lê número. Aí digamos que o usuário digitou 0. Aí ele quer mostrar uma mensagem. Você tem certeza que você quer sair? Confirma a saída. E essa saída é um tipo booleano. Se saída, realmente, eu quero sair, break, sai do laço, saia desse repita e vai embora. Não, continue. Então volta para o início para ler de novo o número que foi digitado. A utilização do break continue, ela acaba sendo natural a utilização dela quando você quer fazer mudanças bruscas no teu loop. Perfeito? Então, qual é a ideia? Break, você sai do loop, continue, você vai de novo testar a condição do teu loop. É isso que você tem que saber. Ok? E uma outra observação, antes de a gente partir para os exercícios finais dessa unidade 4. É o que eu chamo de laços combinados e aninhados. Veja, tudo que nós estudamos até agora, todo esse conhecimento, ele se acumula. Um não exclui o outro. O que eu quero dizer com isso? É muito comum no seu código você ter várias linhas, centenas de linhas de código, que você tem se não, o enquanto, o para, tudo misturado. Você pode ter dentro de um enquanto, de uma estrutura de repetição enquanto, uma estrutura de repetição para. Dentro do para você pode ter uma outra estrutura de repetição para. Dentro do enquanto você pode ter se's e senãos. Dentro do se e do senão você pode ter enquanto, pode ter para. Ou seja, o que eu quero dizer? Todas as estruturas que nós aprendemos aqui, elas são usadas de forma combinada. Quando é que você vai utilizar? Depende da sua lógica de programação. Depende do que você quer que a máquina faça. Aí vai com você, desenvolvedor, programador, dizer para a máquina o que ela deve fazer e como ela deve fazer. Quais instruções ela deve executar, quais condições ela deve checar, quais loops ela deve realizar. Aí depende de você. Eu quero dizer que, para finalizar esse assunto, que você utiliza tudo de forma combinada. Vamos dar uma olhadinha de alguns exemplos, dois exemplos aí no slide, vamos dar uma olhada. Então aqui eu tenho um exemplo do uso da estrutura enquanto. Perfeito? Valor diferente de 0, e se menor valor menor do que valor, quer dizer, eu tenho um se dentro do enquanto, de uma repetição, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho um para, e eu tenho um para dentro desse laço para, também não tem problema nenhum. Ok? Isso é comum na computação, na programação, a gente ter estruturas combinadas, uma dentro da outra, usando vários tipos de estruturas. Isso é comum, perfeito? E para finalizar essa unidade 4, a gente já fez bastante código, tem mais alguns códigos para a gente concluir com chave de ouro essa unidade 4. Vem comigo, vamos fazê-los.